Falar da doença de Crohn? Pois saiba que essa inflamação gastrointestinal é crônica e afeta muito mais gente do que se pensa. O pior é que o diagnóstico é difícil, já que muitas vezes essa doença é confundida com problemas psicológicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Colosproctologia, que são doenças inflamatórias intestinais que atingem, olha só, mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, 100 casos para cada 100 mil habitantes no sistema público. A gente vai ouvir o depoimento, então, da dona Zélia, que convive com a doença de Crohn. Ela conta que o diagnóstico foi demorado e, no começo, inclusive, confundido até com crises emocionais e que os exames ainda deixaram tudo mais complicado. Dá uma olhada. Eu viajei para Bahia e lá eu passei muito mal mesmo. E fiquei internada, mas eles não descobriram o que eu tinha. Voltei para São Paulo e como eu continuei com muita diarreia, botando muito sangue, eu fui levada, fiquei internada assim várias vezes na Santa Casa de Suzano, mas eles também não descobriam o que eu tinha. Eu nunca tinha ouvido falar e assim, foi um choque, foi um baque muito forte, porque até então, eu era uma pessoa que eu tinha uma vida normal, eu comia de tudo, eu nunca tive problema de intestino, meu intestino funcionava muito bem, né? E naquela época, isso foi do final de 2000 para 2001, era muito difícil, né? O diagnóstico, os exames eram muito invasivos, doía muito, assim, fazia sem anestesia, sem nada, e foram vários exames, muitos exames para chegar no diagnóstico. Complicado, né? Porque mistura dor, também angústia de saber o que se tem exatamente, né? A gente viu, então, o depoimento da dona Zélia, que convive com a doença, lembrando, há mais de 20 anos. Então, para falar sobre essa doença, que às vezes não é muito conhecida, né? E também de outras doenças intestinais, ao vivo, a gente vai conversar com o cirurgião geral André Augusto Pinto. Boa tarde, doutor. Obrigada pela participação. Primeiro, vamos explicar, a gente acabou de ouvir o depoimento da dona Zélia, né? E também para quem está assistindo a gente, por que ainda é tão difícil fazer o diagnóstico dessa doença, da doença de Crohn? Bom, obrigado pelo convite, Carol. Vamos tentar explicar um pouquinho. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, que é uma doença que causa uma inflamação crônica nos intestinos, que pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas que se inicia principalmente no adulto jovem, entre os 14 e 24 anos, mas pode acontecer também em pacientes acima de 50 anos, pode acontecer em qualquer fase da vida, e é difícil o diagnóstico, porque é uma doença crônica que está associada a muitos sintomas relacionadas a outras doenças do aparelho digestivo. É uma doença de diagnóstico relativamente novo e de difícil diagnóstico, é uma doença crônica, e o tratamento é feito para você não ter essas crises que a paciente teve. Então é difícil, precisa de um bom acompanhamento, uma equipe médica especializada, gastroenterologista, proctologista, cirurgião geral. O diagnóstico é feito principalmente por exame clínico, história clínica da paciente, que é fundamental, alguns exames de laboratório, e endoscopia digestiva alta, colonoscopia, tomografia de abdômen ou ressonância de abdômen. Então, nem todos os serviços estão adaptados para ter todos esses diagnósticos, então às vezes fica difícil para a população, e hoje existem médicos especialistas no tratamento. É muito difícil o tratamento, é lógico que a doença inflamatória intestinal depende muito da localização e da intensidade da doença, mas basicamente são duas. A doença inflamatória intestinal são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que são doenças parecidas e de diagnóstico muito parecido, por isso que foi difícil o diagnóstico da paciente. Doutor, e quais seriam então esses sintomas que são muito comuns em outras doenças, né, que acaba aí confundindo ou demorando ao diagnóstico então da doença de Crohn? Então, Carol, o diagnóstico vai depender da parte do intestino que foi afetada, da parte do intestino que foi inflamada. A doença de Crohn são doenças que é uma doença que pode afetar desde a boca até o ânus. A retocolite ulcerativa atinge só o intestino grosso. Então, mas os principais sintomas são
dor abdominal crônica e intermitente, principalmente em cólica, diarreia crônica que não tem relação direta a algum alimento específico, que pode ser intermitente, então ela dura 15, 20 dias, melhora, depois daqui um tempo, alguns meses ou dias, volta de novo, sangue nas fezes, evacuações com sangue, às vezes sangue em região anal sem evacuação, urgência evacuatória, perda de peso, anemia, queda do estado geral, porque como causa uma inflamação crônica, a absorção dos alimentos também não é feita adequadamente. Então esse paciente vai ter anemia, fraqueza, mal-estar, perda de peso, e os sintomas são... Quem estuda na Unopar já sai da faculdade preparado para as práticas do mercado. Chegou a sua vez de aprender a sua profissão e se preparar para o mercado com uma infraestrutura de ponta. Ocupe seu lugar. Muito variados e podem ser confundidos com outras doenças, como uma gastroenterite, até a neoplasia de cólon pode dar sintomas parecidos, uma pancreatite, uma síndrome do intestino irritável, que é causada principalmente por ansiedade, ou seja, o diagnóstico é muito variado. Doutor, eu vou pedir para o doutor esperar um pouquinho, ficar aqui comigo ao vivo, que a gente vai chamar o depoimento de uma outra paciente, que é a Mayara, que descobriu a doença a Maíra, desculpa, que descobriu a doença em 2020. Ela conta que dos primeiros sintomas até o diagnóstico, foram 3 internações em 24 dias. Dá uma olhada. A gente sente um cansaço, assim, tremendo. As articulações doem muito. É dor na perna, dor no braço, tudo dói. Então, assim, é muito importante o tratamento e ter o remédio pra gente, né? Tem alguns alimentos que são importantes a gente fazer para evitar, né? Alguns alimentos... A gente uma vida bem restritiva, né? Nem tudo a gente pode comer, né? Na alimentação, nem tudo. Somente laticínios, produtos derivados do leite, né, que inflama. Muito importante é o tratamento. Doutora, a gente ouviu aí o depoimento da Maíra e um pouquinho antes a gente viu uma outra, que foi a dona Zélia. São 2 pacientes com idades bem diferentes. Uma já mais idosa, a outra já na idade aí dos 40 e poucos, 30 e poucos, 40 anos. E a gente viu um dado que, segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, as doenças inflamatórias no Brasil estão de 100 casos para cada 100 mil habitantes. A gente pode avaliar que esse número é um número alto que foi aumentando ao longo do tempo, ou é um número que está reduzindo? Como a gente pode avaliar esses problemas aqui na nossa população? Não, o diagnóstico é feito hoje com um pouco mais de assertividade, de frequência, pelo arsenal que a gente tem para fazer esse diagnóstico. E também a doença tem aumentado estatisticamente no Brasil, principalmente por erros alimentares, né? Como é uma doença autoimune, ela pode ser desencadeada por aumento da nossa flora bacteriana, principalmente quando você come as coisas erradas. Então, isso varia de paciente para paciente, mas o sedentarismo, o aumento de incidência de carne vermelha, o aumento do excessivo do uso de bebidas alcoólicas, cigarro, alimentos ultraprocessados, leite, derivados de leite em grande quantidade, alimentos, legumes que fermentam muito, então feijão, couve-flor, batata doce. Alguns alimentos fazem com que você mude essa flora intestinal e esse intestino pode ficar mais inflamado. Então, hoje, por comermos errado, a incidência da doença está aumentando e também porque nós estamos fazendo mais diagnóstico dela. Muitos pacientes há 10, 20, 30 anos atrás tinham doenças crônicas, tinham diarreias crônicas, complicações da doença e não eram feito o diagnóstico, como essas 2 pacientes. E aí, doutora, eu imagino que por ser uma doença crônica não tem cura e precisa ter que tomar medicação para o resto da vida depois que descoberta ou só fazendo uma adaptação de rotina, alimentação? Hoje existem vários medicamentos que conseguem a remissão da doença. Tanto a remissão dos sintomas, quanto a remissão do processo inflamatório nos nossos intestinos. O tratamento geralmente é feito por 6 meses a 1 ano e você pode conseguir, se o paciente está em remissão da doença e você faz todos os exames, não tem mais nenhum processo inflamatório intestinal, você pode ir diminuindo a dose das medicações e se você for diminuindo e o paciente continuar assintomático, você pode deixar o paciente sem medicação.
É importante salientar que se o paciente não mudar os seus hábitos alimentares, os seus hábitos intestinais, novas crises podem aparecer. Então, o paciente que está sem tratamento medicamentoso, esse precisa tomar muito mais cuidado para a doença não voltar. Então, fazer uma alimentação adequada, atividade física aeróbica frequente, mudar os seus hábitos alimentares, perder peso, isso é fundamental para que o paciente não tenha outras crises. Se ele voltar a ter outras crises, a gente reintroduz as medicações. Hoje, existem os imunobiológicos, que foram as medicações que melhoraram muito a qualidade de vida do doente e a remissão das doenças. Essas medicações, elas podem ser subcutâneas ou endovenosas e podem ser feitas a cada 2 meses. Então, muitas vezes a gente continua com essa medicação porque o paciente vai ficar assintomático e ele vai tomar uma injeção subcutânea a cada 15 dias, 30 dias, 60 dias, melhorando muito a qualidade de vida do paciente. Perfeito, doutor. Obrigada pela participação. Isso que o doutor reforçou, tem que ter uma alimentação equilibrada e sempre fazer aquele check-up, principalmente quando sentir algo diferente, né? Ficar atento ao próprio corpo. Obrigada, ótimo final de semana. Obrigado a você.